Após os 55 anos, há um aspecto essencial na vida que muitos acabam negligenciando: a necessidade de preservar certos detalhes sobre sua vida pessoal. Você sabe exatamente do que estou falando. À medida que envelhecemos, a verdadeira sabedoria reside em saber o que é apropriado compartilhar e o que deve ser mantido em segredo. No silêncio consciente e nas escolhas cuidadosas sobre o que revelar, encontra-se a chave para viver com dignidade, tranquilidade e respeito. Hoje, convido você a refletir sobre 9 coisas que nunca deveriam ser compartilhadas com os outros, especialmente se você tem entre 55 e 75 anos. Compreender com mais profundidade esses princípios pode ajudá-lo nesse processo. Vou compartilhar uma breve história sobre uma pequena comunidade onde vivia um ancião, não apenas admirado por sua longevidade, mas também pela serenidade e respeito que irradiava. Esse homem, com sua postura calma, sempre foi uma figura de sabedoria. Ele era um daqueles seres raros que falava pouco, mas sempre que abria a boca, todos ao redor ficavam em completo silêncio, pois sabiam que suas palavras carregavam um peso profundo. Certo dia, um jovem, à procura de conselhos sobre como encontrar seu caminho na vida, se aproximou do ancião. "Mestre", disse ele, "o senhor viveu muitos anos, e todos nesta vila o reverenciam. Como conseguiu ter uma vida tão plena? Qual é o segredo para ser tão calmo e sábio como o senhor?" O velho fez um gesto suave para que o jovem se sentasse sob a sombra de uma imensa árvore. Olhou para o horizonte por alguns segundos, como se estivesse revivendo tempos antigos, e então, com a voz tranquila, começou a responder: "Quando eu era jovem como você, sentia que precisava compartilhar com todos o que acontecia comigo. Minhas alegrias, meus problemas, até segredos que não eram meus. Pensava que isso me aproximaria das pessoas. Porém, quanto mais falava, mais me sentia vulnerável. Minhas palavras chegavam aos ouvidos de quem nem sempre tinha boas intenções, e logo percebi que minha paz se desvanecia. Com o tempo, aprendi que nem tudo precisa ser compartilhado." O jovem, com o olhar atento, perguntou: "E o que o senhor fez, então?" O velho respondeu suavemente: "Decidi que certas coisas na vida não precisavam se tornar públicas. Existem aspectos tão preciosos e pessoais que é melhor mantê-los apenas para nós. Passei a escolher com mais cuidado o que dizer, quando dizer e a quem dizer. Não por medo, mas porque entendi que a discrição é uma maneira de preservar a paz interior. A mesma paz que você observa em mim hoje." O jovem refletiu, começando a perceber que o silêncio não era um vazio, mas uma proteção. O ancião, com um leve sorriso no rosto, concluiu: "A verdadeira sabedoria não está em contar tudo, mas em saber o que deve ser guardado. O silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. Ele é a chave para viver com tranquilidade e equilíbrio." Ainda em dúvida, o jovem perguntou: "Professor, agora entendo que não devemos contar tudo. Mas o que exatamente deve ser mantido em segredo? Como saber o que compartilhar e o que guardar?" O velho, com um sorriso que exalava anos de experiência, olhou para o jovem e disse: "Essa é uma pergunta profunda. Ao longo da vida, aprendemos que algumas coisas que antes achávamos necessárias para compartilhar não têm mais valor quando expostas. Proteger nossa autonomia é essencial. Ao contar tudo aos outros, sem perceber, entregamos partes de nós mesmos que deveriam permanecer privadas." O velho fez uma pausa, permitindo que o vento passasse, preenchendo o silêncio entre eles. "Há coisas, meu amigo, que não precisam ser ditas, não porque sejam vergonhosas ou negativas, mas porque no silêncio delas está o seu poder, o controle sobre a sua vida. A verdadeira sabedoria não se encontra no que falamos, mas no que decidimos não dizer." As pessoas muitas vezes esquecem que o silêncio também é uma resposta. O jovem ficou surpreso, agora começando a entender que o segredo não se tratava apenas de manter confidências, mas de preservar partes de sua essência. "Então, o que eu não compartilho me fortalece?" murmurou para si mesmo. O velho se levantou e, com um gesto calmo, concluiu a lição: "E quando você atingir a minha idade, entenderá com ainda mais clareza." Agora, com a valiosa lição do ancião, convido você a refletir sobre a sua própria vida. Há coisas que você tem revelado que talvez devesse manter apenas para si. Vamos explorar, então,
As 9 coisas que você nunca deveria contar a ninguém, especialmente se você tem entre 55 e 75 anos. Saiba que cada um desses pontos é fundamental para alcançar uma vida mais serena e digna. O dinheiro, sem dúvida, ocupa a primeira posição nessa lista. Jamais, em nenhuma circunstância, é aconselhável revelar detalhes específicos sobre sua situação financeira. Embora a estabilidade financeira possa ser uma fonte de tranquilidade à medida que envelhecemos, ela também se torna uma área vulnerável. Compartilhar informações sobre seus bens, rendimentos ou economias pode gerar expectativas irreais ou, em situações mais complicadas, fazer com que outros tentem se aproveitar de sua generosidade ou boa vontade. Pense bem ao falar sobre suas finanças. Você pode, sem querer, atrair uma atenção indesejada. Pessoas próximas a você, como familiares ou amigos, podem começar a vê-lo sob uma ótica de quem pode tirar vantagem da sua situação. Isso pode ocorrer sem maldade, mas a percepção dos outros sobre você mudará. Muitos filósofos estoicos ensinam que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na maneira como as administramos. Como nos lembra Cícero, a riqueza é apenas uma ferramenta, não um reflexo do que somos. Manter o silêncio sobre suas finanças protege sua serenidade e evita julgamentos injustos. Sua idade. Falar constantemente sobre a sua idade pode muitas vezes distorcer a forma como os outros o percebem. Isso pode levar a uma visão condescendente, em que os outros passam a tratá-lo como alguém com limitações. Ao mencionar sua idade, você corre o risco de ser rotulado, o que pode gerar um tratamento mais frágil ou até mesmo levar você a acreditar que não é capaz de realizar certas coisas. A idade, afinal, é apenas um número. O que realmente importa é como você escolhe viver cada dia, como usa sua experiência e sabedoria adquiridas para continuar a ser e viver com propósito. A verdadeira liberdade reside em como você decide viver, não no tempo que passou. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar, como o tempo, mas sim com as escolhas que fazemos no presente. Segredos de família. Cada família tem sua própria história, e embora existam memórias de momentos felizes e difíceis, há questões que devem ser mantidas no círculo íntimo. Falar sobre segredos ou conflitos familiares pode muitas vezes gerar consequências imprevistas. Isso pode afetar a dinâmica familiar e, muitas vezes, criar mal-entendidos ou divisões desnecessárias. Nem tudo deve ser compartilhado, especialmente quando se trata de questões que pertencem apenas aos membros da família. O que é privado deve permanecer privado, e a discrição nesse aspecto é fundamental para manter a harmonia e o respeito mútuo. Problemas de saúde pessoais. Embora seja natural querer compartilhar aspectos de nossa saúde com pessoas próximas, alguns problemas de saúde são muito pessoais e devem ser mantidos em segredo. Falar excessivamente sobre sua condição física ou mental pode levar as pessoas a fazer suposições sobre suas limitações, e isso pode afetar a forma como você é tratado ou como você percebe sua própria força. Além disso, as pessoas podem involuntariamente fazer julgamentos ou oferecer conselhos não solicitados, o que pode gerar mais estresse do que alívio. Manter certos aspectos de sua saúde privados é uma maneira de preservar o controle sobre sua própria narrativa e evitar ser tratado de forma diferente em razão de problemas que, embora importantes, não definem quem você é. Desafios emocionais e psicológicos. Todos nós enfrentamos desafios emocionais ao longo da vida, mas falar abertamente sobre suas dificuldades psicológicas pode, em muitas situações, expô-lo a julgamentos e estigmas. Embora seja crucial procurar ajuda profissional quando necessário, compartilhar seus medos, inseguranças ou lutas emocionais com muitas pessoas pode fazer com que você seja visto de maneira diferente, muitas vezes com piedade ou até desconfiança. A vulnerabilidade é importante, mas a gestão de suas emoções deve ser feita de forma que preserve sua dignidade e autoestima. Isso não significa esconder seus sentimentos, mas sim saber com quem e como compartilhá-los para garantir que não seja mal interpretado ou tratado de maneira que diminua sua autonomia. Relacionamentos conflituosos. As disputas e desentendimentos com entes queridos, amigos ou colegas de trabalho devem ser abordados com discernimento e, muitas vezes, mantidos fora dos olhos de outras pessoas. Falar sobre essas questões pode criar divisões desnecessárias, amplificando o conflito em vez de resolvê-lo. Além disso,
A opinião de outras pessoas pode influenciar a maneira como você vê a situação, o que pode gerar uma visão distorcida ou aumentar a tensão. Às vezes, é mais sábio resolver questões de forma privada e com maturidade, sem espalhá-las por todos os cantos. Planos e objetivos pessoais. Embora seja natural querer compartilhar suas ambições e sonhos com os outros, há algo poderoso em manter certos planos pessoais em segredo até que eles se concretizem. A intenção de compartilhar seus objetivos pode ser bem intencionada, mas as reações alheias nem sempre são construtivas. Algumas pessoas podem duvidar de sua capacidade, enquanto outras podem oferecer críticas não solicitadas que podem gerar insegurança ou desânimo. Manter seus planos em segredo até que estejam mais próximos de serem realizados permite que você mantenha o controle sobre suas ações e se concentre nas suas próprias convicções, sem ser influenciado negativamente. Detalhes financeiros dos outros. Embora falemos sobre não revelar detalhes sobre nossa própria situação financeira, também é importante manter em segredo as finanças de outras pessoas. Muitas vezes, somos expostos a informações financeiras de amigos ou familiares, mas compartilhar esses dados com terceiros, mesmo que por pura curiosidade, pode gerar constrangimentos e desconfianças. A privacidade financeira de alguém deve ser respeitada como se fosse a sua própria, e divulgar tais informações pode violar a confiança e causar danos nas relações. O respeito pela privacidade alheia é um reflexo de uma postura ética e responsável. Críticas e julgamentos. Embora seja tentador compartilhar críticas ou opiniões negativas sobre pessoas ou situações, fazer isso pode causar mais mal do que bem. Mesmo quando você se sente injustiçado ou desrespeitado, é mais sábio refletir antes de fazer comentários. Criticar publicamente pode afetar sua própria reputação, tornando alguém que espalha negatividade, e pode danificar relacionamentos importantes. Além disso, as críticas podem ser mal interpretadas, gerando mais conflito do que resolução. Em vez disso, invista em uma abordagem construtiva e interna. Reflita, ajuste seu comportamento e, se necessário, discuta em privado com quem for relevante. Lembre-se de que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Agora, ao refletirmos sobre essas 9 coisas que nunca deveriam ser compartilhadas, é importante lembrar que o silêncio não é ausência, mas sim uma forma de poder e de sabedoria. À medida que envelhecemos, começamos a perceber que a vida não precisa ser exposta para que seja significativa. Em vez de buscar validação, buscamos a paz interna e o fortalecimento de nossa autonomia. Proteger suas escolhas, seus sentimentos e sua privacidade é uma maneira de preservar seu equilíbrio emocional e sua dignidade. No fim, a verdadeira força está na habilidade de viver com menos ruído e mais clareza. Ao adotar o silêncio consciente, você se afasta da necessidade de aprovação externa e passa a viver de forma mais autêntica, serena e focada no que realmente importa. Agora, ao olhar para sua própria vida, pergunte-se: estou compartilhando demais? Reflita sobre o que realmente vale a pena revelar e o que deve ser mantido apenas para você. E lembre-se, viver com sabedoria não significa esconder-se, mas escolher com cuidado o que revelar e o que preservar em seu coração. Quantas vezes já ouvimos que uma palavra mal colocada pode gerar tensões familiares, reabrir feridas antigas ou até mesmo causar constrangimento em alguém querido? O que inicialmente parecia ser uma conversa simples pode, em um instante, se transformar em um peso emocional pesado, afetando todos os envolvidos. Os filósofos estoicos sempre enfatizaram a importância do autocontrole, não apenas nas ações, mas também em como gerenciamos nossas palavras, impulsos e sentimentos. Esse ensinamento é especialmente relevante quando se trata da comunicação. O silêncio, em muitas situações, é um ato de respeito, não apenas para com os outros, mas também consigo mesmo, permitindo que você preserve sua paz interior e relações mais harmoniosas. O conceito de segredo de família vai além do simples ato de ocultar a verdade. Na realidade, trata-se de evitar conflitos desnecessários e resguardar a harmonia dentro do núcleo familiar. Ao preservar certos assuntos dentro do âmbito privado da família, você não apenas protege as relações afetivas, mas também garante que a resolução de questões íntimas permaneça sob controle daqueles diretamente envolvidos. O mundo está repleto de julgamentos externos,
mas compartilhar assuntos delicados com pessoas fora do círculo familiar frequentemente traz complicações muitas vezes desnecessárias. Quando se trata de saúde, um tema tão pessoal e intimamente ligado ao nosso bem-estar, as atitudes de prudência se tornam ainda mais essenciais. À medida que envelhecemos, passamos a nos preocupar mais com exames médicos, tratamentos e medicamentos. Porém, isso não significa que devemos compartilhar cada detalhe de nossa saúde com todos ao nosso redor. A vontade de desabafar e buscar empatia é natural, mas há uma linha tênue entre buscar apoio e abrir excessivamente a porta para conselhos não solicitados. Muitas vezes, ao falar demais sobre nossos problemas de saúde, inconscientemente nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade, fazendo com que os outros nos vejam de forma mais frágil ou carente do que realmente somos. Você já percebeu como, ao mencionar um diagnóstico, rapidamente surgem opiniões e sugestões de pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer têm a compreensão total do seu caso? Embora bem intencionados, esses conselhos podem ser sobrecarregantes e até contraproducentes. O controle sobre nossa saúde é, em última análise, uma questão de autonomia pessoal. Ao abrir muito sobre nossas dificuldades médicas, corremos o risco de perder parte desse controle, permitindo que as perspectivas alheias influenciem nossas decisões. Os estoicos nos ensinaram a focar no que realmente podemos controlar, e no contexto da saúde, isso se resume a como escolhemos cuidar de nós mesmos e a quem decidimos compartilhar essas informações. O ato de doar e praticar caridade também merece uma reflexão cuidadosa. A generosidade é, sem dúvida, uma das ações mais nobres que podemos realizar, seja ao oferecer tempo, dinheiro ou ajuda direta. No entanto, a maneira como escolhemos exibir nossos atos de caridade é fundamental. Embora seja natural desejar que nossa boa ação seja reconhecida, o verdadeiro valor de dar está na pureza do gesto e não na busca por reconhecimento. Quando fazemos da caridade um espetáculo, o foco deixa de ser o auxílio ao próximo e passa a ser sobre nós mesmos. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, afirmou que a melhor maneira de ajudar é sem buscar glória ou recompensa, apenas por si, não pela necessidade de ser elogiado. A generosidade silenciosa, sem a expectativa de aplausos, é a forma mais elevada de doação, pois, nesse caso, o beneficiário é o outro, e não o nosso ego. Se parar por um momento e refletir, poderá perceber que os gestos mais profundos e significativos de ajuda geralmente são aqueles feitos sem a necessidade de ser visto ou reconhecido. A maneira como lidamos com nossas crenças pessoais também merece atenção. Ao longo da vida, desenvolvemos convicções baseadas nas experiências que vivemos, naquilo que aprendemos e no que valorizamos. Essas crenças são, em essência, o que somos. No entanto, expô-las excessivamente, discutindo-as incessantemente ou tentando impor nossa visão de mundo aos outros, pode gerar distanciamento e até conflitos desnecessários. Todos temos o direito de ter uma visão única e legítima do mundo, mas é importante lembrar que nem todos compartilham da mesma perspectiva, e isso é perfeitamente natural. Quando buscamos insistentemente que os outros validem ou aceitem nossas crenças, corremos o risco de afastá-los ou criar desentendimentos. À medida que envelhecemos, adquirimos a sabedoria de perceber que, muitas vezes, o melhor é guardar certas opiniões para nós mesmos. Isso não significa esconder quem somos, mas entender que não precisamos convencer os outros sobre nossas convicções. A paz interior reside justamente na aceitação de que nossas crenças são pessoais e não precisam de aprovação externa. Com o tempo, a vida nos ensina que muitas das coisas que antes nos feriam já perderam relevância. É como carregar um fardo pesado, um saco cheio de pedras que só dificultam o nosso caminho. Palavras amargas ditas no passado por alguém que já não faz parte da nossa vida muitas vezes continuam a ressoar em nossa mente. Mas qual o sentido de continuar dando espaço a essas lembranças? Cada vez que revivemos um insulto antigo, estamos permitindo que algo que deveria ter sido deixado para trás continue a nos impactar. E o mais curioso é que, em muitas situações, quem proferiu aquelas palavras já se esqueceu completamente do ocorrido, enquanto nós seguimos carregando a dor. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside em desistir de carregar o que não podemos controlar, como o passado que já não tem solução. Deixar ir essas feridas não significa esquecer,
mas sim libertar-se do peso emocional que impede nosso progresso. Em relação à honra, é importante proteger sua reputação, mas sem se vangloriar. Todos desejamos que nossas ações tenham significado e sejam reconhecidas, mas a verdadeira honra não está na busca por admiração externa, e sim na integridade com que vivemos. Quando compartilhamos demais sobre nossas conquistas ou virtudes, corremos o risco de parecer arrogantes ou de atrair inveja. A humildade, muitas vezes, é mais valorizada do que a autopromoção. A sabedoria está em agir com retidão, sem a necessidade de que todos saibam de cada detalhe. A honra verdadeira é aquela que se sustenta em silêncio, nas pequenas ações do dia a dia, e não na necessidade de validação constante. Por fim, ao refletir sobre essas 9 coisas que nunca deveriam ser compartilhadas, é essencial entender que o silêncio não é uma fraqueza, mas uma forma de força. Ele nos permite proteger o que é mais precioso, nossa paz interior, nossa autonomia e nossa dignidade. À medida que envelhecemos, percebemos que a vida não precisa ser exposta para que seja plena. Em vez de buscar a aprovação dos outros, passamos a valorizar a autenticidade e a serenidade que vem de dentro. O silêncio consciente é uma escolha poderosa, uma maneira de viver com mais clareza e menos ruído. Ele nos permite focar no que realmente importa, preservando nossa essência e fortalecendo nossa conexão com nós mesmos. Portanto, ao olhar para sua própria vida, pergunte-se: estou compartilhando demais? O que realmente precisa ser dito e o que deve ser guardado? Lembre-se de que a verdadeira sabedoria não está em revelar tudo, mas em saber o que deve permanecer em silêncio. Essa é a chave para uma vida mais serena, digna e autêntica. Que nossos esforços sejam reconhecidos é um desejo natural. Mas, à medida que amadurecemos, compreendemos que não precisamos que os outros saibam tudo sobre nossas conquistas para validar nosso valor. A verdadeira grandeza está em como conduzimos nossas vidas, em nossas ações, e não em exibir constantemente nossos feitos. O reconhecimento que buscamos deve vir de dentro, não de aplausos externos. Os estoicos nos ensinam que a honra verdadeira reside em viver de maneira virtuosa, e não em procurar constantemente a validação dos outros. Proteger nossa reputação é fundamental, mas fazer isso com humildade, sem a necessidade de ser o centro das atenções, é o que revela a nossa verdadeira dignidade. Por fim, sobre a sexualidade, nossa intimidade deve ser preservada. A vida sexual é uma esfera profundamente pessoal, que pertence exclusivamente a nós e ao nosso parceiro. Se houver um, ninguém mais tem o direito de opinar ou fazer julgamento sobre isso. Infelizmente, a sociedade muitas vezes tende a estigmatizar a sexualidade das pessoas mais velhas, como se essa fosse uma área da vida que perde a validade com o tempo. No entanto, a verdade é que, para aqueles que escolhem viver essa parte de suas vidas, a intimidade permanece significativa. Manter essa parte privada é uma questão de dignidade, não de vergonha. Ao compartilhar demais sobre nossa vida íntima, abrimos espaço para julgamentos desnecessários. A privacidade é essencial para preservar o respeito próprio e garantir que nossas ações não sejam mal interpretadas. Em todos esses pontos, a discrição emerge como um valor central. O que escolhemos compartilhar e o que decidimos manter em silêncio são igualmente importantes. A maneira como vivemos nossa vida é tanto sobre o que fazemos quanto sobre o que decidimos não fazer, o que dizemos e o que preferimos manter para nós mesmos. Proteger nossa privacidade é uma maneira de envelhecer com dignidade, sem depender da aprovação externa. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de fazer escolhas conscientes sobre o que compartilhamos e com quem. No final, a verdadeira paz e serenidade vem de viver em harmonia com nossos próprios valores e em respeito ao que é pessoal e íntimo.